Maior espetáculo da Terra, futebol e o gol! Futebol. Apita o árbitro! Começa mais um podcast do Futebol Moleque. Eu sou o Nick Ribeiro e estou aqui com o Tarso na área e se me derrubar é pênalti. O assunto de hoje é o tema mais comentado da semana, fora o This Is America que lançou o clipe lá da música, é a lista de convocados do Tite para a Copa do Mundo de 2018. Quem foi convocado para a Copa? Vamos discutir se o Tite tá ficando louco, se o Tite acertou, se o Tite é maravilhoso. Isso a gente sabe que ele é, porque ele já fez milagre, mas o milagre mesmo é o Hexa. Exatamente, mas eu ainda acho que o This Is America conseguiu ganhar um pouquinho disso, hein? Porque muita gente comentando sobre esse clipe do Tio Dish Gambino. Ninguém sabe como falar o nome daquilo. Aliás, eu não tinha visto esse clipe até uns dias atrás, viu? Então vamos começar nossa discussão aqui pelos goleiros. Os 3 goleiros convocados pelo Tite foram Alisson, do Roma, ou da Roma, Cássio, do Corinthians e Ederson, do Manchester City. Exatamente, e a grande polêmica em torno dos goleiros é sobre o terceiro goleiro, o Cássio, né? Que é o homem de confiança do Tite. Para terceiro goleiro ele foi o mais chamado, mas ainda teria como opção o Neto, que vem muito bem na Europa faz bastante tempo. Teria o Groy do Grêmio e o Vanderlei do Santos. Eu acho que esses 3 seriam os maiores nomes que foram especulados aí. Mas desses 3, o único que o Tite convocou foi o Neto, e mesmo assim foi bem menos que o Cássio. O Neto só foi no último jogo pra calar a boca de todo mundo que tá falando Cássio ou Vanderlei, foda-se o Neto. Então ele só convocou o Neto por causa disso. Um amigo meu, ele me disse que, terceiro goleiro, foda-se, mano. Exatamente, tem essa questão, né? Eu acho um absurdo o Tite não ter dado nenhuma chance pro Groy nem pro Vanderlei. Eles mereciam pelo menos uma convocação, como um prêmio de todo o esforço e toda a boa fase que os dois vêm vivendo. Mas não convocá-los para a Copa eu não acho nenhum absurdo. Eu acho o Cássio tão bom quanto eles, e o Cássio tem uma estrela muito grande, né? O Cássio basicamente levou o Corinthians à conquista da Libertadores e do Mundial. Ele foi uma peça muito importante. E principalmente quando o Tite tava comandando o time do Corinthians. Então acho que por isso que muita gente que tá aí já passou pelo Corinthians justamente por ter essa confiança do Tite. Sim, são os homens de confiança do Tite. A gente vai falar depois do Fagner, do Renato Augusto. Também são caras que o Tite confia muito por ter passado na mão dele. São caras que olham pro que o Tite fala e eles sabem do que o Tite gosta, o que o Tite quer em campo. Sim, totalmente. Ainda acho que a gente tá muito bem servido de goleiro. Tem do Alisson, que é hoje um dos melhores goleiros do mundo. O Ederson, que é atual campeão da Premier, com o City. Eu acho que a gente tá muito bem servido. Eu ainda não sei porque eu gosto mais do Ederson do que o Alisson. Então, eu gosto muito dos dois, na verdade. Eu acho assim, quando começaram as convocações, que chamaram Alisson, Ederson, o Alisson ainda era reserva da Roma, e eu acho que isso foi geral, assim. A galera tava com uma desconfiança no Alisson, e a galera falou, não, chama o Ederson, que tava bem no Benfica na época, tá se transferindo pro Manchester City, o moleque eu acho que ele é 1 ou 2 anos mais novo que o Alisson, e todo mundo falando, não, tem que colocar ele, porque o moleque é bom e tudo. Não deixa de ser, o Ederson é excelente, mas a evolução do Alisson, depois que virou do goleiro titular da Roma, é absurda, cara. Foi. Ele foi de um goleiro reserva da Roma, ele era a reserva do Chesney, né? O Chesney era do Arsenal, estava emprestado pra Roma, e atualmente a Juventus comprou, e hoje ele é o reserva do Buffon, o Chesney. Mas ele foi de reserva do Chesney para um dos melhores goleiros do mundo. Hoje, se o Chesney voltasse pra Roma, ele ia sentar no banco pro Alisson jogar, porque o Alisson evoluiu muito. Teve muita gente preocupada nos jogos da Champions League por causa que o Alisson levou 7 gols em 2 jogos, né? Sim. Se você for comparar, o Karius, que é o goleiro do Liverpool, levou 6 gols no confronto das semifinais da Champions. Só que ninguém compara muito, né? Por causa que o Liverpool acabou passando. E o Alisson é muito mais goleiro que o Karius. E vamos dizer também que o elenco da Roma não era tão forte. O negócio que é da Roma
é que a Roma tava se doando demais no jogo. Tava dando sangue por cada jogo. E o Alisson, ele não chegou a... Eu não lembro... eu não lembro de todos os 7 gols que ele tomou nessa fase aí da Champions, mas eu não lembro, assim, dele ter falhado em algum gol, cara. Vai falar que ele falhou naqueles gols que o Salah meteu nele na gaveta, mano. Isso naquelas não. bolas cruzadas que passou pela zaga inteira. Não tinha o que ele fazer naquela bola lá do Mané, por exemplo. Então acho que de goleiro a gente tá muito bem servido. Eu aí. também acho. Eu acho que a discussão do terceiro goleiro é uma discussão que foi válida ali, mas pra Copa do Mundo, além de não utilizar o terceiro goleiro, é muito plausível o Cássio ser convocado, que também é um goleiro que tá no mesmo nível dos outros que entram na discussão. A gente tem mais polêmica na seleção pra comentar do que o Cássio como terceiro goleiro. Com certeza. Vamos agora para os 2 laterais direitos, que é uma das posições que mais tem polêmica, justamente por conta da lesão do Daniel Alves, que era o dono da posição. Os convocados são Danilo e Fagner. E o Tite já meio que deixou em aberto que o Danilo vai ser o titular, na hora da entrevista coletiva. Olha, na minha opinião, essa convocação do Tite, ela foi coerente com o que ele vinha convocando, com o pensamento do Tite. Coerência não quer dizer que eu concorde muito com essa convocação. O que eu quero dizer com isso? Ele foi coerente porque ele continua chamando Fagner e Danilo, que eram os laterais direitos que ele vinha chamando para ser o substituto do Daniel Alves. Beleza. Porém, eu não concordo porque se eu fosse o técnico da seleção, eu não chamaria esses dois. Eu chamaria o Fabinho, do Mônaco. Ele vem muito tempo jogando como volante, Verdade. Mas aí que tá, o Tite poderia ter convocado ele em alguma outra oportunidade, porque o Tite teve um longo prazo já classificado para a Copa do Mundo, cheio de testes, jogos das eliminatórias sul-americanas ou jogos amistosos que ele também jogou, e ele não convocou o Fabinho em nenhuma, e o Fabinho vinha em grande fase no Mônaco. E o Fabinho, por mais que ele venha há muito tempo jogando como volante, ele é de origem lateral direito. Então, se o Tite tivesse convocado ele, tido testes, testado ele na direita para ser um substituto do Dani Alves, eu acho que ele teria um substituto muito mais concreto do que esses dois. Esses dois caras, o Danilo, ele nunca foi um cara que todo mundo teve certeza, nossa, o Danilo é um baita de um lateral direito. Até porque no Real Madrid ele passou muita desconfiança, a torcida pegava muito no pé dele, e no Manchester City você vai falar que ele tá indo bem, realmente ele tá indo bem. Mas a maioria dos jogos ele jogou como meio-campo, volante, né? Ou como lateral esquerdo no Manchester City. Ele não vem jogando muito como lateral direito. E aí a mesma questão do Fabinho. Só que o Fabinho é um jogador que passa muito mais confiança do que o Danilo, na minha opinião. E o Fagner a mesma coisa, né? O Fagner tá voltando de lesão agora, se eu não me engano, pelo Corinthians. E ele é um cara que vive nos últimos tempos, tanto na seleção, quando ele teve oportunidade, quanto no Corinthians, altos e baixos. O Fagner, ele já foi considerado unanimemente o melhor lateral direito do Brasil e tudo. E hoje em dia, todo mundo sabe da capacidade dele, mas ele vem oscilando demais. Então, cara, eu acho que, tipo, o Fagner é um lateral que eu gosto, do jeito dele jogar. Pra mim... Tá ok ele tá na seleção, mas ele é um cara muito marrento. Ele é um cara que, na minha opinião, ele não pode começar jogando. Por causa que aí ele vai trazer muito risco de ser expulso, assim. E é um risco que a gente não pode correr na seleção. Ele é um cara que várias vezes ele demonstrou pavio curto e várias vezes ele fez faltas, tomou amarelos, tomou vermelhos pelo Corinthians desnecessários, assim. Sim, o cara tava na totalmente. linha de fundo e ele dava um carrinho absurdo, assim, e era expulso e tal. E aqui no Brasil a gente sabe que costumam pegar leve com um time grande, né? Então, por exemplo, pode ser Corinthians, São Paulo, Flamengo, Fluminense. Fluminense a gente já conhece na jurisdição, né? Mas a gente sabe que eles pegam mais leve. Cara, esse jogo vai ser na Rússia, vai ser os árbitros da FIFA que eles não costumam deixar a mão leve em cima disso. O Fagner, na minha opinião, ele não pode começar jogando. E por mais, cara, a gente tem o Danilo nessa seleção, que aí eu já tenho um pouco mais de confiança que o Fagner, mas eu concordo totalmente com você. Na minha opinião, ele devia ter chamado o Fabinho no Mônaco, que tá jogando muito no Mônaco, perdeu essa oportunidade. A minha questão do lateral direito é que o Tite vinha tendo uma grande preferência entre esses dois, Fagner e Danilo, em chamar o Fagner. E aí na hora da Copa, quando o Daniel Alves se machuca, ele chama os dois e dá a entender que o Danilo vai ser titular.
pra mim faltou um pouquinho de coerência nessa parte. O Fagner não era o homem de confiança dele? O substituto imediato do Daniel Alves? Aí, por uma questão tática que eu entendo, ele vai colocar o Danilo. Mas e aí? Se era pra ser o substituto do Daniel Alves o Fagner, coloca o Fagner de titular. Pode ter passado pela cabeça do Tite, o Danilo é aquele jogador que tá jogando na Inglaterra, né? Tá fazendo algumas boas apresentações na Inglaterra, então é capaz de colocar ele como titular mesmo. Eu acho que a questão defensiva pesou muito aí pro Danilo pular na frente do Fagner. Eu vou falar uma coisa polêmica. Pode falar. Eu não vou dizer que eu fiquei contente do Daniel Alves ter se machucado. É claro que eu não quero que ele se machuque, mas pra mim o Daniel Alves não tava jogando bem já há algum tempo. Ele já tava oscilando mais, mas é que o Daniel Alves tem aquele negócio da experiência e tudo. Sim, passar confiança em campo e etc. Mas, cara, eu tava bastante temeroso, tanto que, na minha opinião, o PSG foi eliminado da Champions League por culpa dele. Ele errou bastante na saída de bola. Ele errou bastante e no campeonato francês também ele intercalava muito. Ele não era titular absoluto do PSG. Ele intercalava muito com o Meunier lá, o belga. Essa é a posição, eu acho que tá faltando um pouquinho mais de segurança aí pra seleção brasileira. Justamente porque o Daniel Alves era o cara concreto lá, o cara que tinha experiência, era o dono da posição. Agora a gente tem dois caras que ninguém tem absoluta certeza que vão dar conta do recado, mas que todo mundo sabe que são bons laterais. O Danilo, ele não apoia com tanta frequência, mas ele defende melhor, então eu acho que ele ganha aí nesse ponto do Fagner. Eu acho que o Danilo ele tem a oportunidade da vida dele pra mostrar que ele é assim um bom jogador e voltar a ser mais expressivo. O Danilo, ele tem a chance agora de jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira e pra jogar bem o Real Madrid falar, oi sumida. Exatamente. Ele vai falar, tô aqui no City, bebê. Agora vamos para a lateral esquerda, e a lateral esquerda brasileira, eu não tenho o que falar. Sinceramente, Marcelo não é só o melhor lateral esquerdo do mundo, como eu defendo isso aqui e vou falar novamente que o Marcelo tá no top 5, sei lá, de 5 melhores jogadores do mundo. Tem que respeitar o Marcelo porque... Que beleza! Que pariu, cara, esse cara joga muito. Cara, eu concordo plenamente com isso. O Marcelo, ele tá detonando no Real Madrid. Por muitas vezes eu acho que ele é o melhor jogador do Real Madrid. Sim. Ele é o cara que ele assume a responsabilidade demais. Cara, eu acho que isso pro Brasil inteiro não é mais dúvida que o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. Se Neymar se machuca, você dá 10 pro Coutinho ou pro Marcelo? Eu dou pro Marcelo. Pro Marcelo, com certeza. Pelo amor de Deus, esse cara joga muito. Não, pô, joga o Felipe Luiz aí na lateral esquerda, bota o Marcelo no meio. Convocados para a lateral esquerda, Marcelo do Real Madrid e Felipe Luiz do Atlético de Madrid. Agora menções honrosas aqui para o Alexandre da Juventus, que é um excelente lateral, o Tite até convocou ele algumas vezes. Muito bom. E também para o Alex Telles do Porto, que, mano, esse cara é muito bom jogador, já ele tá pintando em algum time Eu posso gigante. dar mais uma mençãozinha honrosa? Pode. Eu gosto muito do Wendel do Leverkusen. O Wendel, ele é bom. Eu achei ele muito bom jogador. Eu lembro de um jogo do Leverkusen contra o Manchester United. Cara, ele jogou absurdo. Só que o que acontece? Ele é um cara que ele joga mais como ponta esquerda do que lateral esquerda. Mesmo o Marcelo assumindo completamente a titularidade, eu acho que chamar o Felipe Luiz foi uma ótima conclusão. Apesar de eu também achar que o Alexandre também é o melhor lateral esquerdo, que foi muito condizente. Então, eu acho que assim, o Alexandre, ele é tão bom quanto o Felipe Luiz, se não for até um pouco tecnicamente melhor. Só que o Felipe, ele quis chamar um lateral esquerdo que tem uma característica diferente. O Felipe Luiz é mais experiente e é um pouco mais defensivo. Então, apertou o jogo lá, precisou fechar fechar um pouco. Não que ele tire o Marcelo, ele pode pedir pro Marcelo fazer uma outra função e colocar o Felipe Luiz pra dar uma fechadinha ali na esquerda. Porque tanto o Marcelo quanto o Alexandre são dois laterais que apoiam muito o ataque. Isso pode acabar deixando um pouquinho na defesa, mas longe de... Fala mal do Marcelo aqui, Marcelo é Deus no céu, Marcelo na terra. Com certeza. E o comentário que você falou sobre o Wendel, eu tenho um comentáriozinho pra fazer sobre isso, que é o Wendel deu azar de ser brasileiro, né? Porque... Realmente, coitado. Ele
podia jogar em qualquer outra função. Mas vai jogar na lateral esquerda? É igual o Alexandre, o Alex Telles, que são esses que não foram convocados, deram o azar de ser brasileiro, né, cara? Porque em quase qualquer outra seleção os caras jogariam. Acho que em qualquer. Qualquer seleção os outros jogariam, isso com certeza. Zagueiros convocados para a seleção brasileira. Miranda, Thiago Silva, do PSG. Miranda, da Inter de Milão, né, que eu acabei faltando falar. Marquinhos, do PSG. E Jeromel, do Grêmio. Eu queria fazer um único comentário sobre a zaga. Eu fiquei muito feliz do Jeromel ser convocado, cara. Cara, eu também, cara. A nossa zaga, eu achei que a gente tá muito, muito bem servido, né? Também. O Thiago Silva, com a sua experiência, é o único jogador dessa seleção que tá indo pra terceira Copa, né? Sim. E, pô, ele tem 33 anos, mano, uma cara de 20. O Marquinhos indo pra primeira Copa, o Jeromel mostrando aí que tá merecendo ser convocado e foi convocado. E o Miranda, né, também tá mandando bem na Inter. Acho que desses quatro, acho que o Miranda é o único que tá um nívelzinho abaixo, mas eu não diria que ele tá longe de ser ruim. Você acha, cara? Eu acho que tecnicamente você pode falar que o Miranda talvez esteja um nívelzinho abaixo, mas tecnicamente, porque em campo, eu acho que realmente é Miranda e Marquinhos os titulares, como o Tite coloca. Sim, sim. Mas só tecnicamente, porque se você for ver em campo, ele é um cara tão sério, tão centrado, o Miranda erra muito pouco. A taxa de erro do Miranda, cara, ele é um cara sério, ele simplesmente faz o básico e é perfeito nisso. Eu acho isso ótimo. O que eu gosto do Miranda é um pouco que eu vejo no Thiago Silva, é muita raça e liderança em campo também. Liderança, total. O Miranda é liderança. E o Jeromel, eu fiquei feliz, cara, porque ele é um cara que desde que ele chegou no Grêmio, eu não sei se são 2 ou 3 anos que ele tá no Grêmio, ele vem pedindo passagem, ele vem pedindo uma oportunidade da seleção brasileira e demorou muito pra ter. Mas ele super merece, cara. O cara no Mundial de Clubes, não vou falar que ele parou 100%, ele e o Kahneman, mas eles pararam o Cristiano Ronaldo, eles pararam o ataque do Real Madrid, tanto que foi numa falta que saiu o gol do Real. Sim, verdade. Mas eles jogaram muito bem, o Grêmio, a zaga do Grêmio foi muito raçuda naquele Mundial e vem sendo nos campeonatos brasileiros, acho que ele já tem 2 bolas de prata como melhor zagueiro do Brasil. Sim. Ele super merece, cara. Fiquei muito feliz do Jeromel ser convocado. Foi uma coisa que o Galvão Bueno e o Casagrande falaram, acho que na transmissão, que, cara, em qualquer dessas duplas a gente tá muito bem. Sim. Pode ser Miranda com o Jeromel, pode ser Marquinhos com o Thiago Silva, Marquinhos com o Miranda, qualquer uma dessas a gente tá muito bem. Cara, tô muito contente com o time até agora. Agora no meio-campo temos Casemiro do Real Madrid, Felipe Coutinho do Barcelona, Fernandinho do Manchester City, Fred do Shakhtar Donetsk, Paulinho do Barcelona, Renato Augusto do Benjinguan e William do Chelsea. Acho que aqui vai começar a polêmica. Vai começar a polêmica, agora sim, porque, rapaz. Pô, chamar o Coutinho não tava dando... Mentira. Chamar o Fred, cara, foi sacanagem. Eu sou um pouco traumatizado com o Fred por causa das Olimpíadas. Eu lembro que nas Olimpíadas a gente fez uma fase de grupos péssima. Tanto que a gente só foi ganhar a primeira vez... Foi só na segunda fase, né, que a gente foi ganhar a primeira vez nas Olimpíadas. E eu lembro que o Fred entrava, eu não gostava dele no time, ele errava muito passe... Puta merda, e agora ver ele na Copa do Mundo me doeu, sabe? Vou te falar que eu não tenho esse negócio assim com o Fred, eu acho ele um bom jogador, vem jogando em alto nível, tudo bem que no campeonato ucraniano e na Liga dos Campeões, né, pelo Shakhtar, mas eu acho ele um bom jogador, eu acho ele que pro esquema do Tite ele é muito importante por ser o reserva do Paulinho, ele é um mini Paulinho, um cara que faz essa função. Essa função de ditar o ritmo, de aparecer como homem surpresa. Eu acho ele um bom jogador, cara. Nessa seleção a gente tem o Fred e o Tyson, que a gente vai comentar daqui a pouco do Shakhtar Donetsk. Mas eu tava lembrando na minha cabeça, pô, o William e o Douglas Costa já foram do Shakhtar Donetsk. E hoje eles são 2 dos melhores jogadores da seleção. Por mais que o Douglas Costa fique na reserva, ele é uma peça de ouro na reserva. E o William seja titular. Que seleção tem um reserva desse, né, Exatamente. Cara? Aí eu pensei, pô, os 2 já foram do Shakhtar Donetsk. Então, imagina se o Fred e o Tyson, não tô querendo falar que eles possam chegar ao nível do William e do Douglas Costa. Mas, pô, o Shakhtar Donetsk tem esse negócio de
reconhecer bons jogadores antes de passar para grandes clubes. Sim, sim. Não, o Shakhtar é um time que investe muito bem. Ele sempre compra jogadores, principalmente brasileiros. Eles compram o jogador brasileiro e revende e faz uma grana. É um time muito inteligente financeiramente. Sim, sim. E o Fred, cara, eu acho que ele pode se tornar esse jogador. Justamente, ele já tá sendo procurado pelos Manchesters. O Manchester City e o Manchester United já estão atrás dele. E eu acho que é o próximo passo para ele pular para esse patamar aí de um grande jogador consagrado e firme. Agora, o Renato Augusto, por mais que ele jogue na China, é um cara que eu já ouvi muita gente falar que ele é um cara bom de grupo, um cara que faz bem pra galera, que é bom ele estar lá no ambiente da seleção, além dele sempre ter ido bem na seleção. É diferente do Fagner, por exemplo, que quando teve oportunidades na seleção brasileira ele deu uma oscilada. No próprio Corinthians ele tem oscilado também, boas e más atuações. Fora que ele é um cara de confiança do Tite, é um cara que o Tite pode contar com ele já conhece o Tite conhece ele. O Tite sabe onde o Renato Augusto tem que jogar, onde o Renato Augusto sente a vontade para jogar. E mutuamente o Renato Augusto também conhece o Tite e sabe o que o Tite gosta que ele faça em campo. Então, o Renato Augusto, ele é aquele cara que eu nunca dei ele como uma figura descartada, nem mesmo a ser criticada na seleção. Desde quando ele entrou na seleção, ele sempre se mostrou jogar muito bem. Agora o resto não tem nenhum tipo de dúvida, né? Casemiro é um dos melhores primeiros volantes do mundo. Fernandinho no Manchester City se tornou um jogador excelente à medida que o Pep Guardiola foi colocando ele mais vezes. Ele foi se tornando um jogador cada vez mais consagrado. Hoje todo mundo tem certeza que ele é um jogador que, se entrar, ele vai fazer uma boa atuação. Diferente de 2014, que tinha ele e o Luiz Gustavo, e a galera tinha uma desconfiança ainda sobre os dois. Hoje em dia ele é um cara que ele dá certeza no futebol dele. O Coutinho, precisa falar alguma coisa do Coutinho? Armador do Barcelona, né, mano? Acho que a gente pode só comentar isso, que tá ótimo. O Paulinho, do Barcelona, que é o cara que jogava na China, ninguém acreditava, o Tite começou a convocar ele, assim como convoca o Renato Augusto, como homem de confiança, e hoje o Paulinho é uma peça importantíssima do Barcelona, é um cara que desempenha o papel que ele desempenha de segundo volante, o cara que aproxima, que chega pra bater no gol. Eu acho que, cara, ele faz isso perfeitamente. Eu acho que o Paulinho ele é um dos jogadores mais peculiares do mundo, cara, que ele é um volante muito ofensivo. Acho que dificilmente a gente vai achar um volante tão ofensivo quanto ele, muito menos um volante que já tenha feito o hat-trick. E o William, que, nossa, cara, eu sou semi-apaixonado pelo William. O cara... Semi? Por que semi? Só pra não falar que eu sou apaixonado por ele, senão eu vou ter problema com a minha namorada, né? Tá bom. Eu não tenho namorado, então eu falo, sou apaixonado pelo William. O cara, mano, ele é liso demais. Na seleção do Tite, o meio era composto por Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Coutinho. E o William colocou essa pulga atrás da orelha, e hoje o William é titular da seleção brasileira por ser um jogador que joga muito, faz muito tempo. Na época do Shakhtar Donetsk, se transferiu pro Chelsea. Os anos que o Chelsea foi mal, ele continuava ainda regular. O time poderia depender ali do Hazard. Quando o Hazard não estava bem, o William metia gol. O William salvava o time. Sempre manteve a regularidade. Regular, cara. E eu acho que ele é um cara que ele domina completamente todo tipo de técnica. Dominar a bola, chutar, driblar. Acho que tudo isso o William domina completamente. Muito, muito, muito bem. Ele é muito bem, principalmente nos dribles. Ele é liso demais. Pô, e bater falta também. Ele quase bateu o recorde do Pernambucano. Acho que era de maior número de gol numa fase de grupo, na Champions. Bora pro ataque? Bora pro ataque. Que agora o bagulho vai ficar louco, por quê? Temos o reserva luxuosíssimo Douglas Costa. Caso o William não tá bem, vou meter o Douglas Costa ali na ponta da minha seleção. E vale a pena dizer que o Douglas Costa ele é uma das peças-chave da Juventus, né? Por exemplo, quando a Juventus fez o 3-0 no Real Madrid, que depois virou 3-1, o Douglas Costa foi um dos jogadores que mais jogou naquele jogo. Nossa, ele joga muito. Ele destruiu muito naquele jogo. Roberto Firmino e Gabriel Jesus, a gente já fez aqui um episódio. Se você ainda não escutou o episódio Gabriel Jesus versus Roberto Firmino, 1 contra 1 que a gente fez, ouça lá, é o nosso segundo episódio.
E o Firmino vive uma fase espetacular, é uma opção pro Gabriel Jesus, ou o Gabriel Jesus é uma opção pro Firmino, depende do que o Tite vai querer. Mas excelente, cara. O Firmino e o Jesus são os nossos 9, o número 9 e o número 18 da nossa seleção, que dispensam apresentações e comentários. Muito bom. E eu acho que vale a pena falar que o Tite comentou quando ele fez a convocação, ele falou, mas a gente tá falando do Gabriel Jesus na seleção. E é exatamente isso que a gente tinha comentado aqui dentro. O futebol moleque percebeu, o Tite ouviu o futebol moleque e falou na coletiva. Filosofia moleque. Aí temos o tal de Neymar, do Paris Saint-Germain. Esse daí acho que é reserva do Tyson. Mas agora falando sério, você acha que o Neymar pode chegar na seleção pra arrebentar mesmo? Porque, ele tá quase 3 meses sem jogar, né? Isso me preocupa um pouco, por mais eu curto a ideia de que ele vai chegar descansado. Eu acho que ele não vai chegar na melhor forma possível. Ele não vai chegar arrebentando, metendo 3 gols, mas eu acho que a fase de grupos vai servir pra ele ir esquentando. Eu também acho que isso pode ser. Porque... Acho que, lá pro segundo jogo já da fase de grupo, acho que ele já pode ter aquele gostinho de jogar bem. E quando a gente sabe que o Neymar joga bem, ele destrói qualquer time, qualquer seleção do mundo. E a gente deu sorte, porque a gente não pegou um grupo muito difícil, com todo respeito às seleções que estão no nosso grupo, não é um grupo com outras seleções tão tradicionais quanto a seleção brasileira. A chance da gente bobear nesse grupo com uma seleção com tantos nomes ótimos e treinada por um técnico como o Tite é muito mínima, né? Seria uma zebra muito grande. Então a fase de grupo vai servir muito bem pro Neymar aquecer, melhorar a forma física e dar uma empolgada pra chegar na fase final bombando e arrebentando. Vamos falar do último nome da seleção brasileira, que vai pra Copa do Mundo 2018. O menino que já foi comparado com o Lionel Messi, e só o tempo dirá quem foi melhor. O menino que tem a chance de ganhar uma Copa do Mundo, coisa que o Messi não tem, e ser melhor que o Messi, o tempo disse. Eis que menino Tyson foi convocado para a Copa do Mundo 2018. Meu amigo, agora vai começar. Não fiz nem anotação. Então, cara, o que aconteceu? O Tyson, eu lembro de quando ele jogava no Brasil ainda. E eu lembro que me agradava o futebol dele. Eu achava que ele era um bom jogador e etc. Mas, cara, ser chamado pra seleção é outra coisa. Mas aí você vê tantos nomes bonitos no nosso ataque. Douglas Costa, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar. Eu acho que o Tyson vai esquentar banco pelos 7 jogos. Destoa, né? Eu também acho. Eu acho que, assim, não é uma grande polêmica você falar, nossa, o Tyson vai atrapalhar. Não vai, cara. Provavelmente ele nem vai jogar. Mas eu acho muito injusto com o Luan, por exemplo, não ter tido uma chance como o Tyson tem. Se você pegar os números do Tyson, eles não são tão bons assim, cara. Eu ouvi muita gente argumentando que o Tyson tem uma participação no Shakhtar Donetsk muito importante no campeonato ucraniano, no melhor time do campeonato, e os números dele nem são tão bons assim. Ouvi gente falando que, em 30 e tantos jogos ele tem 7 gols e não sei o que, ele tem bons números. Porra, em 30 e poucos jogos, 7 gols é bom número pra um cara que joga no campeonato ucraniano, velho. E o cara é atacante, ele não é um segundo volante. Isso seria um bom número pro Paulinho. O Paulinho tem mais gol que ele. Exatamente. E, por exemplo, se você for pegar essa argumentação, teria que levar o Bernard. O Bernard no Shakhtar tá jogando muito mais que o Tyson. E graças a Deus o Bernard não tá, né? Alegria nas pernas. Cara, o Tyson pra mim é um cara que destoa totalmente. O Luan merecia muito mais que o Tyson. Na minha opinião, cara, o cara foi eleito o melhor jogador das Américas. E nas Américas que é dominada pela crítica uruguaia e argentina, que evitam totalmente a votar nos jogadores brasileiros. E aí eu acho que o Luan realmente faltou aí. O Luan é um cara muito versátil. Acho que ele poderia tanto jogar como ponta, tanto quanto um falso 9. Mas aí tá o Tyson, né? Então, o que eu ouvi de argumento, que até dá pra entender da convocação do Tyson, é o seguinte. Temos o Douglas Costa como substituto do William, o Firmino como substituto do Gabriel Jesus, o Renato Augusto como substituto do Coutinho, o Fernandinho como substituto do Casemiro, e assim vai. E aí, se ele chamasse o Tyson, ele seria um substituto pro Neymar.
porra. Coitado dele. Primeiramente, que o Douglas Costa também é substituto. O Douglas Costa é substituto nas pontas. Ele pode ser substituto do Neymar ou do William. Então, eu acho que essa dúvida das pontas já tá sanada por ter o Douglas Costa, que é um cara que dá muito mais certeza. Segundo, que tem o Arthur do Grêmio, que eu acho que o Arthur, eu acho que ele tem... É uma ousadia inacreditável que eu vou falar aqui, mas eu acho que o Arthur, ele tem potencial para ser um jogador com uma função bem parecida com a do Iniesta, cara. Eita. Eu acho o Arthur excelente, cara. E ele consegue desempenhar essa função, muito mais indo agora pro Barcelona. Ele vai ter um ambiente que privilegia esse estilo de jogo dele. Eu acho que seria muito legal se o Arthur fosse convocado, mesmo ele sendo meio campo. A gente levaria um atacante a menos, porém o William também pode ser considerado um atacante, né? Sim, joga de ponta. Exatamente. O Arthur, levando o Arthur, a gente teria um atacante a menos, mas a gente teria aquele cara que sempre tá lá, que é o menino que vai pra Copa cedo pra ganhar experiência. Acho que teve isso com o Kaká, com o Ronaldo Fenômeno, se eu não me engano. Sim, 94, o Kaká em 2002. Exatamente. E aí o cara ganha experiência e consegue, na próxima Copa, numa outra Copa que ele for titular, ele já tem experiência de ter disputado uma Copa do Mundo, de estar lá junto com o elenco. E trazer o Hepta. Exatamente, trazer o Hepta, porque o Hexa vai estar garantido com um gol do Tyson na semifinal. Não fala isso, cara. Ô, bate na madeira, que isso? Que assustado agora. Então, cara, vou falar aqui pra depois vocês não dizerem que eu profetizei depois de que aconteceu, pra não dizerem nada disso. Eu vou cravar aqui, o Tyson vai fazer um gol importantíssimo pra seleção brasileira nessa Copa. Vai ser ou o gol da classificação das quartas pra semi, ou da semi pra final. Quiçá o Tyson fará o gol do Hexa. Eu acho que você tá drogado. Meu Deus, mano. Semana eu percebi que o Brasil realmente é o favorito. Porque disputando fortemente com a Espanha. Porque eu tava, sei lá, acho que eu tava no ônibus. E a eu pensei, pô, em 2006 tinha a Itália, tava entrando como grande favorita, assim como o Brasil, e a França como grande favorita também. E uma dessas três saiu a seleção vencedora. Em 2010 a Espanha entrou muito favorita. Em 2014 a Alemanha entrou muito favorita. E agora tá entrando o Brasil com muito favorito. Tá sendo... As últimas Copas estão sendo as Copas previsíveis, né? Sim. Eu lembro que antes da Copa de 2014 começar, eu falei, eu acho que a Alemanha vai ser campeã dessa Copa. E eu lembro... Eu não queria que ela fosse desse jeito, estraçalhando o Brasil, Sim. né? Mas eu lembro que eu tava fazendo bolão, eu tava dormindo, e era um bolão que eu tava fazendo com a minha mãe, tava rolando dinheiro. Você tava dormindo? Não, eu tava dormindo, aí minha mãe me acordou pra falar: Tarso, quanto você acha que vai ser o jogo da Alemanha contra o Brasil? Pô, mãe, acho que vai ser 2x0 pra Alemanha. Acabou que foi 7x1. Mas aí a gente acabou ganhando uma graninha, né? Mas em cima disso... Não valia a pena, né? não valia a pena ganhar uma graninha. Pô, acho que foi R$100 que a gente ganhou. Um 7x1, pô, eu devolvi os R$100 pelo 7x1. Se bem que na final derrotar a Argentina ia ser bom, hein? Mas o problema é que sempre que eu penso em um Brasil passando da Alemanha depois da semifinal, eu sempre penso, caraca, a gente não ia segurar a Argentina. Pô, perder pra Argentina ia ser foda. Se bem que o Higuaín ia perder um monte de gol, graças a Deus, né? Eu talvez prefira... Eu acho que eu não trocaria, assim, eu não queria viver o 7x1 de novo, mas eu não sei se eu trocaria o Brasil disputar a final contra a Argentina do que uma garantia de que a Argentina perde pra Alemanha. Porque perder pra Argentina em casa ia ser foda, mano. Ia ser doído, imagina o Maracanaço só que com a Argentina. Nossa, é muito pior, cara. Pô, mas que o Uruguai, a gente perdeu o Uruguai numa guerra, mano. É verdade. Como a gravação de hoje ficou longa, a gente debateu bastante sobre a seleção brasileira e a convocação do Tite, não teremos o segundo bloco. Então vamos ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram. O Instagram do Futebol Moleque é @futebol_moleque. O Instagram do Tarso é...
_Tarso. E o meu Instagram é @nick.afr. Nos siga lá. Você também pode enviar um e-mail, um comentário sobre o episódio de hoje pra gente. Lá no canal futebolmoleque@gmail.com. Vai estar aí na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no feed que você estiver assistindo. Nosso e-mail sempre tá lá. E aí você pode mandar um e-mail que a gente lê no próximo episódio. Comenta aí quem a gente esqueceu de falar, a sua opinião sobre algum jogador. Pode enviar textão que a gente dá uma lida. No começo do próximo episódio a gente pode estar lendo o seu comentário, beleza? Pode hatear, porque pra mim todo canal grande começa com os haters. Se não tiver hater, é pequeno demais. Exatamente. E temos a nossa agenda de temas para as próximas semanas. Na semana que vem teremos um episódio especial só falando sobre a UEFA Champions League, a final da Champions entre Real Madrid e Liverpool. Quem leva pra casa Liverpool. a orelhuda? Liverpool. Tô torcendo Liverpool. Vai levar. Vai, Salolala! Vai levar. Então vamos ficando por aqui. Um abraço, um cruzamento na sua cabeça, um gol de bicicleta e é golo, 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 golo. Tchau, gente. Até mais. Tchau.